Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus 5, versículo 9, para falarmos hoje da penúltima bem-aventurança. Vamos seguir a nossa série no Sermão do Monte, falando hoje dessa que é a penúltima bem-aventurança. Mateus 5, versículo 9. Assim diz a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é que é bem-aventurado aqui? Os pacificadores. Quantos são esses? Quantos pacificadores existem por aí? Talvez seja muito mais difícil falarmos de pacificadores do que falarmos de guerreiros combatentes. Mesmo em nossa época pós-guerra mundial, não vemos uma paz plena, pelo contrário, há conflitos acontecendo em maior ou em menor grau em todas as regiões. Aqui no Brasil não estamos numa guerra oficial, mas temos disputas, temos conflitos, temos problemas, temos muitos tipos de situações onde não há paz. Quando nós olhamos para o cenário mundial, é fácil nós percebermos os males causados entre a guerra de Israel com a Palestina, Rússia e Ucrânia. Quando nós nos desligamos da vida do próximo, parece que estamos vivendo em uma completa paz. É interessante que as pessoas têm o costume de olhar, por exemplo, para profecias apocalípticas sobre guerras e outras coisas, e primeiro eles erram, muitas pessoas erram, porque pensam que a existência de guerra quer dizer, olha, está vindo o fim. Mas o que Jesus disse é, vai haver muita guerra, mas calma, ainda não chegou o fim. Não no sentido de calma, de que não devemos estar felizes com o fim. O fim será o começo da alegria plena que teremos e já desfrutamos de algum grau em Cristo Jesus. Mas temos que lembrar que as guerras não são o marco final desse fim que é o começo. Outro erro é que as pessoas tendem a olhar as profecias a partir do contexto onde vivem. Então, quando percebemos o Brasil e olhamos para profecias apocalípticas, a gente vê assim e pensa, olha, talvez haja uma divisão entre esquerda e direita no país, isso ocasione guerra, e está vendo? Então isso é um sinal do fim. Mas isso nós falamos porque olhamos apenas para o Brasil na análise e interpretação dessas profecias. Porque o Brasil está, entre aspas, em paz agora. Mas se nós estivéssemos em outro contexto, olhe para cristãos que estão em países perseguidos. Para eles, as perseguições que nós vemos narradas em Apocalipse, em outros textos apocalípticos, são reais, já estão acontecendo de maneira plena. Nós desfrutamos delas? Sim, em algum grau. Mas para eles já vem no grau máximo. Aquele grau que talvez, se nós víssemos acontecer no Brasil, diríamos, está vendo? É o fim. É tudo porque olhamos demais para nós mesmos, no nosso contexto, e esquecemos do restante. Mas uma verdade é que guerras acontecem, estão acontecendo agora, e guerras trazem muita tristeza, muita dor, muito sofrimento. Guerras acontecem porque não há paz. Não há paz. Recentemente eu tirei alguns dias para descansar e coloquei em dia alguns filmes que estavam na minha lista, para assistir. Alguns deles sobre guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. São filmes interessantes, são filmes que retratam, a partir de uma ótica cinematográfica, os acontecimentos que foram reais e que tanto impactaram e impactam até hoje o nosso mundo. E eles nos acordam, às vezes, para reanalisarmos os problemas que temos. Se você já assistiu o filme O Pianista, ali você vê muitas dores em meio à Segunda Guerra e à perseguição aos judeus. Se você não assiste, esse é um filme interessante, vale a pena assistir. Mas quando você olha para todos eles, você percebe essa ausência de paz. E não só nesses filmes, basta você acessar os noticiários. Veja há quanto tempo já está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Há quanto tempo já está acontecendo e em que grau está Israel e Palestina. Guerras têm acontecido, conflitos têm acontecido. E é fácil vermos causadores de conflitos,
difícil é vermos pacificadores. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas esse é o mundo onde Cristo disse: bem-aventurados os pacificadores. O que é que quer dizer ser bem-aventurado? Temos falado sobre isso em todas as pregações sobre as bem-aventuranças. Significa ser alegre, abençoado, aprovado aos olhos do Senhor, estar em um relacionamento com o Senhor. Por isso somos bem-aventurados, por isso somos alegres e abençoados. Bem-aventurados, alegres, abençoados, aprovados aos olhos do Senhor, são os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. E é interessante aqui notarmos mais uma vez a conexão entre as bem-aventuranças. Todas elas estão unidas entre si. Falamos sobre isso também em quase todas as pregações. Mas ainda assim, ainda que todas estejam conectadas e uma leve a outra, muitas vezes algumas nos fazem perceber a sua conexão, a sua ligação, de forma mais simples, nítida. Batemos o olho e percebemos: olha, isso aqui está conectado com aquilo dali. É o caso, por exemplo, dessa bem-aventurança e da terceira e da quinta bem-aventurança. É fácil vermos a conexão entre sermos bem-aventurados pacificadores com sermos bem-aventurados mansos e misericordiosos. Uma coisa não tem como acontecer sem a outra. Para sermos pacificadores, precisamos, antes de tudo, sermos mansos e sermos misericordiosos. Por isso que, então, para entendermos essa bem-aventurança de pacificação, precisamos relembrar brevemente o que é ser manso e o que é ser misericordioso. Quando nós meditamos a respeito disso, nós percebemos que ser manso é, em um primeiro lugar, ser humilde. É alguém que reconhece que não tem direito diante dos outros. É ser humilde em relação ao próximo. Quando nós falamos de humildade, em conexão com essa mansidão da terceira bem-aventurança, percebemos que ali está sendo descrito alguém paciente, alguém tolerante. Alguém manso é alguém que não se tem em alta conta, não se vê como alguém importante demais, sabe enfrentar afrontas, sem retrucar, sem revidar, não se acha no direito de fazer exigências por respeito, ou seja lá o que for. Alguém manso não é aquele que diz: quem é você para falar assim comigo? Não é alguém que diz: como você se atreve a dizer uma coisa dessas? O manso é aquele que, quando ouve algo a respeito de si, fala: você ainda não falou algo tão ruim quanto você poderia falar se realmente me conhecesse. O manso é alguém que, antes de tudo, é pobre de espírito, lembra? Nós falamos sobre isso quando meditamos sobre a mansidão. É alguém que se reconhece como um miserável, carente, que precisa do Senhor e que, por causa de seus pecados, não é bom, não tem direitos. Isso é ser manso. Mas ser manso não significa ser fraco. Significa se abster de usar a força para revidar, mesmo quando você é o homem mais forte do mundo. Ser manso é saber que mesmo que você seja alguém extremamente forte, você precisa ser paciente, tolerante. Quem é manso é capaz de ser respeitoso, ser gentil, mesmo com aqueles que o ofendem. É capaz de suportar com paciência, esperando na justiça que vem do próprio Senhor. Os mansos conseguem ser assim diante das ofensas, porque eles sabem que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. E haverá um dia em que Ele fará justiça por nós. Ele dará de presente a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção para nós. Mas Ele não deixará de fazer justiça. E a terra onde viveremos com Ele será uma terra de paz e de alegria. Como o salmista mesmo nos disse no Salmo 37, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.
Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. É justamente esse o ensino dessa bem-aventurança. O ensino que essa bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, ecoa aqui. Jesus nos trazendo a mensagem do salmista. Por isso que os mansos são bem-aventurados, porque eles sabem que o Senhor cuida deles e que Ele não deixará de fazer justiça e que Ele também será gracioso e misericordioso com eles. Essa verdadeira mansidão é advinda da convicção de alguém que crê que Deus existe, reconhece os seus próprios pecados e por isso sabe que não tem nenhum direito. Ele pecou, ele desobedeceu ao Deus Santo, ele sabe que ele é alguém ruim, que merecia ser castigado. Ela só acontece no coração daqueles que são pobres de espírito, que sabem que dependem de Deus, que carecem da glória de Deus. Acontece no coração daqueles que choram por seus pecados. Essas pessoas sabem que mereciam a morte, a justa condenação por seus pecados, mas que o que receberam foi graciosamente o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Pessoas que foram alvos dessas bênçãos entendem o que significa ser manso, sabem que não têm o direito de ficar exigindo nada. A única coisa que elas mereciam é a morte. Elas sabem que não têm nenhum suposto direito a exigir. Por isso essas pessoas não vivem contendendo. Por isso que elas sabem que não têm direito a nada. Além disso, ela está descansando no Senhor, sabendo que Ele fará justiça. Isso é ser manso. E o pacificador é, antes de tudo, alguém que é manso. Se você não for manso, não for capaz de lidar com as ofensas sem revidar, como você será pacificador? Você será aquele que, diante das ofensas, quer revidar, quer causar um conflito, quer ganhar, quer ter a vitória. Mas, além disso, a pacificação que é bem-aventurada é também a que acontece no coração daqueles que são misericordiosos. Quando meditamos na quinta bem-aventurança, falamos também da conexão dela com a mansidão. E aqui nós vemos, lembra? Todas as bem-aventuranças estão conectadas, mas algumas apresentam essa ligação de uma maneira mais próxima. E aqui nós vemos isso. Não é possível ser um pacificador se não formos antes misericordiosos. Ser misericordioso não é ser complacente com o pecado, não é ser indiferente, não é não dar importância para algo que é grave, não é passar a mão na cabeça de quem está errado, não é dizer tudo bem para aquele que quer fazer o mal, não é aquele que viu algum erro, mas fingiu que não foi com ele e olhou para o outro lado. Isso não é misericórdia. Misericórdia, ser misericordioso, é ser alguém que reconhece a gravidade do pecado, ser alguém que reconhece o problema do mal, a seriedade da condenação que o pecado traz. Ainda assim, o misericordioso age com misericórdia, oferecendo perdão para os que estão arrependidos. Ser misericordioso, resumidamente, pode ser visto em dois pontos, em dois aspectos. Ver a miséria das pessoas à nossa volta e querer aliviá-la. O misericordioso vê os outros sofrendo e quer trazer refrigério. Além disso, ser misericordioso é perdoar. Alguém que é misericordioso é alguém que perdoa as ofensas que são recebidas. Por isso, para sermos pacificadores, precisamos ser misericordiosos. Porque como promoveremos a paz se não perdoarmos? Mas se essas duas coisas estão intimamente conectadas com pacificação, o que de maneira mais direta significa ser um pacificador? Ser pacificador é ser alguém que promove a paz. Claro, isso é óbvio, mas
a obviedade às vezes precisa ser destacada. Ser misericordioso, ser manso, ser tolerante, ser um pacificador é alguém que não está em busca de conflitos. É ser alguém que não é aquele que causa o problema, é aquele que lida com o mal, lida com o problema, buscando sempre a solução, buscando sempre a paz, buscando sempre a tranquilidade. Ser pacificador é ser como Cristo Jesus. Jesus é a manifestação máxima de todas as bem-aventuranças. E quando nós falamos da pacificação, isso não é diferente. Pelo contrário, nós vemos o nosso Senhor como aquele que traz a paz, como o pacificador. Agora perceba, quando isso foi dito, quando Jesus em seu sermão do monte, diante ali daquela multidão, chega e diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso deve ter espantado as pessoas que o estavam ouvindo, porque as pessoas estavam começando a reconhecer em Jesus o Messias prometido, o ungido do Senhor que viria para trazer salvação ao povo. Mas salvação no contexto deles era interpretada de uma maneira diferente. Eles viviam num contexto de dominação, estavam debaixo do Império Romano. Para eles o Messias seria aquele que viria para guerrear, viria como poderoso guerreiro, colocando um fim a todos os seus inimigos, destruindo Roma, destruindo todos os ímpios, e então dando ao povo judeu, ao povo de Deus, vitória e paz soberanas. Essa era a imagem que eles tinham do Messias. Agora imagine quando você tem a expectativa de que alguém venha para guerrear e te livrar dos opressores, e essa pessoa chega e diz: bem-aventurados os pacificadores. O que é que viria à sua mente? Eles provavelmente se espantaram. Eles não entendiam como é que as duas coisas se mesclavam, mas a verdade é que Jesus é pacificador. E é isso que Ele quer que nós sejamos. Jesus buscou resolver conflitos quando estava entre nós. Ele buscou a paz, Ele buscou trazer a paz que é o shalom de Deus, que é aquela alegria e satisfação no Senhor, independente inclusive das circunstâncias. Jesus não estava ali tentando causar conflitos, Ele era o mensageiro da paz. Nós vemos isso em várias histórias que são narradas a respeito dele, mas na verdade, o momento em que mais percebemos Jesus como pacificador é quando olhamos para Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós vemos com toda nitidez que o nosso Senhor é o pacificador. Por quê? Porque Ele estava promovendo a paz entre seres humanos caídos e o Deus Santo e Poderoso com quem eles estavam em guerra. Entenda, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é santo e é justiça. E todos aqueles que estão longe do Senhor são inimigos do Senhor. São pessoas que têm raiva do Senhor, que não gostam do Senhor. E o Senhor também se ira com eles, com sua injustiça. A Bíblia diz que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Portanto, Deus e nós estávamos em guerra. E Cristo Jesus, o pacificador, veio por ordens do próprio Deus para promover a paz como mediador entre nós e o nosso Deus. Ele nos trouxe reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, mas enquanto estávamos assim, Ele nos trouxe a paz com o Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, são muitas as passagens que falam dessa paz que é a paz do Evangelho, que é a paz que nos traz salvação. Porque se permanecêssemos como inimigos de Deus, o que aconteceria conosco? Seríamos esmagados diante do Deus soberano. E era o que nós merecíamos, porque nós pecamos, somos desobedientes, desobedecemos o santo e soberano Criador. Mas Deus nos trouxe paz com Ele, por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Romanos 5 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor,
Jesus Cristo. Como nós temos paz com Deus? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Cristo nos justificou. Éramos inimigos de Deus, porque éramos pecadores ímpios que haviam sido julgados como condenados. Precisávamos então ser condenados. Mas Cristo nos justificou, fomos declarados como justos diante do soberano juiz pelas obras de Cristo. E então, por Cristo e por causa da sua obra, nós recebemos paz com Deus. Colossenses 1 diz: porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós pecamos, fomos julgados na balança e fomos considerados culpados. Nós merecíamos a condenação. Mas Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. E nele recebemos a paz que o nosso coração anseia no Senhor. Jesus é aquele de quem as profecias falavam, o Messias que viria para nos dar a paz. Como Isaías 53 nos narra, certamente ele, falando de Cristo Jesus que viria, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A paz que você tem com Deus é graciosa porque você não merecia, mas não é graciosa no sentido de que não houve preço a ser pago. Custou muito caro, um preço muito alto. Cristo foi castigado no seu lugar, para que você hoje fosse abençoado com Ele. Cristo nos deu essa paz com Deus. Efésios 2, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Tanto os judeus como gregos, como pessoas de qualquer nação, quando se dobram a Cristo, recebem dele a paz de Deus, a paz com Deus. Em Cristo, nós somos reconciliados com o nosso Senhor. Mas não somente isso. Isso mostra o início da obra de Cristo, a obra que já inaugurou as bênçãos que desfrutamos, de termos acesso ao Pai novamente, e não nos mantermos separados dele por causa dos nossos pecados. De termos certeza de que seremos salvos, já somos salvos. Termos certeza de que nós já estamos em Deus, guardados pelo nosso Pai. Mas nós sabemos que aquilo que já começou, um dia será concluído, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de concluí-la no dia de Cristo Jesus. E Cristo virá para consumar a sua obra, para trazer total justiça e paz.
e nele nos dará salvação. A paz que Jesus conquistou para nós não anula a justiça. Pelo contrário, ela é a manifestação de paz que só existe quando há justiça. Jesus é nossa paz, mas Ele é também a nossa justiça. Ele só conseguiu paz para nós porque Ele recebeu a ira justa de Deus em nosso lugar. Cristo recebeu justiça para que nós recebêssemos misericórdia. Cristo recebeu justiça para que nós recebêssemos misericórdia. Cristo recebeu punição, a punição que nós merecíamos, para que nós recebamos as bênçãos que só Ele merece. Esse é o Evangelho, e é isso que Cristo nos dá, essa união perfeita entre justiça e paz. Além disso, a justiça será manifestada de maneira completa um dia. Ele virá no grande dia como o justo pacificador. E quando o justo pacificador voltar, não apenas mais como o cordeiro, mas como o feroz leão, Ele destruirá todos os seus inimigos e Ele fará justiça. Destruirá todos aqueles que obstinadamente se manteram firmes em seus pecados, recusando a oferta de paz que Ele mesmo lhes trouxe. Nós falamos que os ouvintes de Jesus devem ter ficado surpresos, sem entender, quando Ele, que era o Messias esperado para trazer guerra e resolver a opressão, vem trazendo uma mensagem que louva aqueles que são pacificadores. Eles realmente se espantaram diante disso, porque eles estavam esperando que o Messias viesse para destruir o mal. Eles estavam errados em imaginar o Messias como esse guerreiro, mas só no sentido de imaginá-lo como guerreiro dessa maneira, naquele momento. Eles estavam errados temporalmente, mas nesse caso não essencialmente. O Messias é o guerreiro. O Messias é o soberano que virá para destruir todos os inimigos. Ele não fez isso naquela época. Antes ele veio como mensageiro da paz, oferecendo aos seus inimigos a oportunidade de arrependidos, reconhecendo a grandeza do oponente, dobrarem os joelhos e encontrarem nesse rei gracioso e misericordioso perdão, reconciliação. Todos aqueles que aproveitaram e aproveitarão dessa oferta, descansarão nos braços do rei, no seu reino gracioso. Mas aqueles que se manterem obstinados enfrentarão aquele Messias que os judeus esperavam naquela época. Naquela época ele não veio como Messias guerreiro, mas não se engane, ele virá. Ele virá como o Messias guerreiro, soberano, que vai destruir toda a oposição. Na sua primeira vinda, Jesus trouxe a mensagem da paz, mas Ele virá um dia com a justiça para todos aqueles que não se agarraram à paz. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver inclusive com a natureza do reino. Quem são os bem-aventurados? O que é que nós temos aprendido? Quem são os bem-aventurados? São as pessoas que foram transportadas para o reino de Deus. A mensagem que Jesus está trazendo em todo o Sermão do Monte, na verdade, é a mensagem de como é o caráter e de como deve ser a vida dos cidadãos que foram levados para o reino de Deus. Mas onde está esse reino? Esse é o reino que Jesus já inaugurou por meio das suas obras. Em seu ministério, é o reino que já está entre nós. Mas onde ele está? Ele não está visível e externamente presente. Não é como Jesus mesmo falou, que as pessoas iriam dizer, não é um reino que as pessoas podem dizer, olha, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus agora foi inaugurado, e ele foi inaugurado interna e espiritualmente, em nosso coração. Jesus já reina, nós já estamos no reino dele, mas o reino dele é em nós,
e Ele reina soberano como nosso Senhor. Esse reino ainda não está completamente presente. É por isso que nós não vemos Jesus como o Messias guerreiro, que vem para destruir todos os inimigos do seu reino. É por isso que ele disse a Pilatos, lá em João 18, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Por que não tinha todo um exército, legiões de anjos e guerreiros poderosos, destruindo toda a oposição a Jesus naquela época? Porque quando o Filho do Deus soberano, o nosso Deus Salvador, foi amarrado, levado para ser crucificado, preso com pregos, Ele, que é dono de todas as coisas, não destruiu todos os seus opositores. Quando nós olhamos para televisão, para filmes, vemos o super-homem com toda a sua impenetrabilidade, a sua capacidade de ser resistente até mesmo a balas, a todo tipo de ataque lançado a ele. Meus irmãos, o super-homem é uma ficção, é nada se comparado ao Deus que nós adoramos. Nem um prego jamais entraria nas mãos do Senhor se Ele não permitisse. Mas por que isso aconteceu? Porque quando os soldados vieram para tomá-lo e levá-lo para ser crucificado, e Pedro, confundindo a natureza do reino, pegou sua espada, sacou e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus o repreendeu. Ao invés de dizer, guerreiem por mim, e aqui está vindo uma legião para terminar a guerra. Porque o reino foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. Naquele momento, Cristo veio como o mensageiro da paz, e não só o mensageiro da paz, a oferta de paz. Ele se deixou levar, mesmo sendo indestrutível, soberano. Ele se fez fraco para salvar nós, cada um de nós aqui, que somos fracos. Cristo veio como mensageiro da paz, mas quando Ele vier para estabelecer o seu reino de uma vez por todas, Ele virá como Deus soberano, Ele virá como Deus invencível, e nada, nem ninguém poderá deter as suas mãos. Esse é o nosso Deus. Ele providenciou a paz que nós tanto precisávamos. Ele trouxe paz entre nós e outros povos, mas acima de tudo, Ele trouxe a mensagem da paz entre nós e Deus. É o nosso poderoso Rei que nos traz a paz. É o Filho de Deus que é o pacificador. E é por isso, meus irmãos, que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Porque o Filho de Deus, o Filho igual a Deus, o Filho unigênito de Deus, é o pacificador por excelência. É a oferta perfeita de paz. Quando nós olhamos para essa bem-aventurança, nós percebemos que Jesus é o príncipe da paz. E nós, como seus súditos e irmãos, devemos também ser pacificadores. É justamente imitando o seu exemplo, sendo pacificadores como Filho unigênito de Deus, que nós então seremos bem-aventurados e chamados filhos de Deus. Como Martyn Lloyd-Jones comentou, em seu Filho, Deus se humilhou a fim de estabelecer a paz. Eis porque os pacificadores são considerados filhos de Deus. O que eles fazem é repetir o que Deus já fizera. É imitar o que o Filho de Deus fez, promover a paz. Agora, como então nós nos tornamos esses filhos de Deus? Não é por nossas obras, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade. Nossa adoção como filhos de Deus não é por merecimento. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque antes fomos pacificadores. É o contrário. Nós nos tornamos pacificadores porque o Filho de Deus
levou seu Pai a nos adotar como filhos dele, a exemplo do nosso irmão mais velho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que João nos mostra em seu evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E muitos olham para esse versículo e dizem, mas então é mérito. Quem é que se torna filho de Deus? Quem foi que recebeu o poder de ser chamado filho de Deus? Aqueles que o receberam, aqueles que creram em seu nome. E aí, eles defendem teologias que dizem que Deus nos adotou porque cremos nele antes. Mas isso não é bíblico. Olha o que a Escritura continua dizendo, esse foi o versículo 12 de João 1, mas o versículo 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perceba, eles não nasceram pela própria vontade deles. Eles nasceram pela soberana e graciosa vontade de Deus. Na verdade, isso é que é o condizente com a natureza do que é nascer. Você, por acaso, nasceu porque você decidiu, quero nascer agora, nessa época, nessa família. Alguém nasce por decisão própria? Claro que não. É impossível. Isso significaria tomar uma decisão antes mesmo de existir. Não é possível. O nascimento é uma obra onde nós somos completamente passivos. Você não nasceu porque decidiu. Você nasceu, acima de tudo, porque Deus decidiu. Foi por isso que você nasceu. Mas quando nós olhamos para o nascimento natural e percebemos que é assim, que somos passivos, muitas vezes destruímos a natureza do que significa nascer quando aplicamos ao nascimento espiritual, como se nascêssemos de novo porque fomos bons o suficiente para crer. Não é assim. O nosso nascimento espiritual foi tão obra nossa quanto o nosso nascimento natural. Você tem tanto mérito em ter nascido espiritualmente, como você tem em ter nascido naturalmente. Ou seja, nenhum. Não foi você que decidiu que estava na hora de você nascer. Nem naturalmente, nem espiritualmente. Foi obra soberana de Deus, por vontade de Deus. Primeiro Deus regenera, Ele dá nova vida. E então Ele nos capacita a crer. Quando nós olhamos para a nossa filiação a Deus, vemos que todos os que têm fé no Senhor, que creem em Cristo, foram chamados segundo filhos de Deus. São filhos de Deus, certo? Mas como nós nascemos de novo para termos a capacidade de crer? Assim como nós nascemos primeiro, foi Deus que nos fez nascer de novo. É Deus, em sua obra soberana e exclusiva, que nos regenera e nos dá nova vida. Se você nasceu de novo, e se você hoje é filho de Deus, foi por obra soberana, exclusiva e graciosa de Deus. Você só tem o mérito da condenação. É a única coisa que você merece. Mas graciosamente, Deus te deu a salvação, o perdão dos pecados e a adoção. Hoje você pode ser chamado filho de Deus. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, isso é muito comum, inclusive na infância, adolescência, já passamos por dias em que, admirando muito algum famoso, seja do esporte, um jogador de futebol, um jogador de basquete, um artista, um cantor, ou seja lá o que for, já paramos para pensar, nossa, seria tão legal ser filho de fulano? Você já parou para... Já passou isso por você, assim? Você já pensou, nossa, como seria legal ser filho de fulano? Eu já tive várias fases assim. Eu amo meus pais, mas é porque quando a gente olha assim para alguém que a gente está admirando, e seja em alguma área, a gente começa a pensar, né? Nossa, seria muito legal ser filho de fulano e quem sabe receber os dons que eles têm, aprender com ele, estar desfrutando das coisas que ele tem.
Eu lembro que quando eu conheci o basquete, comecei a jogar em 2012, e conheci ali o LeBron James, que alguns aqui vão saber, a maioria não tem ideia de quem eu estou falando, mas conheci o LeBron James, eu ficava pensando, nossa, seria muito legal ser filho do LeBron. E eu lembro que eu comecei a namorar a Raíssa poucos anos depois, e a gente brincava disso. Eu ficava assistindo os jogos e dizia, lá vai papai, vai lá papai. E eu dizia, nossa, deve ser muito legal, já imaginou? Ter sido filho dele, ter herdado a altura dele, a força dele, aprender com ele, sendo treinado por ele. E quando eu me converti, eu comecei a pensar como seria ser filho, por exemplo. Nossa, já imaginou ser filho do Paul Washer? Nossa, deve ser muito legal. Já imaginou aprender com Paul Washer? Ser filho dele? Ser filho do John Piper? Eu podia ser filho do Paul Washer e neto do John Piper. Já imaginou? E a gente fica nessas brincadeiras de pensar como é que deve ser filho de alguém que nós admiramos, de alguém grande, de alguém famoso. Quem são qualquer um desses homens? O maior deles que já pisou na terra que seja. Quem são eles? Perto do nosso Deus soberano, que criou todas as coisas. Você não tem, talvez, a alegria, talvez não, né? Você não tem, a alegria de ser filho do Cristiano Ronaldo, se você gosta de futebol, do Michael Jordan, se você gosta de basquete, de algum cantor, ou político, ou o que for, algo que você admira. Não sei quem admira político, mas segue daí. Você não é filho dessas pessoas assim, você é filho do seu pai e da sua mãe. E você pode amá-los, e deve amá-los, deve amá-los. Nós devemos amar os nossos pais e agradecer a Deus, porque Ele nos deu aqueles pais, que são os pais que nós merecemos, mesmo quando não são bons pais. Tanto que quando Deus nos manda honrar os pais, Ele não nos diz, honre seu pai e sua mãe, se eles forem bons. É honre. Honre. Seu pai, por pior que seja, sua mãe, por pior que seja, é muito mais do que você merecia. Nossos pais são muito melhores do que nós merecemos, porque o que nós merecíamos era condenação. Mas uma coisa eu digo para você, se você está em Cristo Jesus, você pode ter certeza de desfrutar da alegria de ser filho de Deus. Não tem um pai mais legal. Não tem. Já imaginou na escolinha, quando chegam os dias de falar da profissão do pai? Quem é seu pai? Meu pai é criador, meu pai é rei, meu pai é soberano, meu pai é digno do Prêmio Nobel da Paz, meu pai é dono de tudo. Esse é o nosso pai, mas não porque merecemos, porque Ele nos escolheu e nos adotou pelos méritos de Cristo Jesus. Hoje você é chamado filho de Deus, então se alegre em Cristo, louve a Deus, e viva como um pacificador, igual ao Filho de Deus igual ao seu irmão mais velho E como é então que nós somos pacificadores na prática? Como podemos viver como pacificadores? Essa é uma pergunta que nós precisamos entender. Perceba o seguinte, enquanto esperamos Jesus vir para fazer justiça, estabelecer a paz e nos levar para os braços do Pai de maneira definitiva, como nós permanecemos aqui, imitando o exemplo do nosso irmão mais velho e agindo como bem-aventurados filhos de Deus pacificadores, neste mundo onde o reino de Deus foi inaugurado, mas ainda não completamente estabelecido. Como podemos fazer isso? Quando nós olhamos para o comentário do Martyn Lloyd-Jones, vemos algo muito bonito. Ele diz, antes que alguém possa ser um pacificador, terá de ser inteiramente liberto do próprio eu, dos interesses próprios e da própria preocupação consigo mesmo. Antes que você possa ser um pacificador, terá de se esquecer inteiramente de si próprio. Porquanto todo o tempo em que você estiver pensando só em si próprio, em atitude defensiva, não poderá agir da maneira que deve agir. Não poderá agir como um pacificador. Para que você seja um pacificador, terá de tornar-se, por assim dizer, totalmente neutro, a fim de poder reaproximar os dois lados que estão se desentendendo.
Você não poderá ser a pessoa dotada da excessiva sensibilidade própria. Não poderá deixar-se atingir pela ofensa. Não poderá pôr-se em atitude defensiva. Se você permitir esses empecilhos, não poderá ser um pacificador de qualidade. O pacificador, então, é, como nós falamos, alguém manso, alguém que não se vê cheio dos direitos. O pacificador não pensa em si mesmo em primeiro lugar. Se ele fizer isso, ele não poderá ser um pacificador. Porque é justamente quando cada um de nós está pensando primeiro em si, pensando o que eu posso ganhar com isso, o que é que isso vai fazer na minha vida, como isso vai me impactar, que nós, em nosso egocentrismo, começamos a disputar bênçãos que nós deveríamos dividir. Como é que nós desfrutamos, então, de uma vida como pacificadores e promovemos a paz? O pacificador, como as Escrituras dizem que devemos ser, busca em primeiro lugar o interesse do próximo. Ele não pensa em si primeiro. É o que Paulo nos manda fazer. Ninguém busca em primeiro lugar o seu interesse, sim o do próximo. E é assim que é necessário que sejamos, para que consigamos ser pacificadores. A ação de pensar primeiro em si leva a conflitos, mas quando pensamos primeiro no próximo, quando todos agem assim, então a paz é alcançada. Porque quando todos agem com o mesmo interesse, glorificar a Deus acima de todas as coisas, e todos fazem isso amando ao próximo como o próprio Deus ensinou, então alcançamos paz. Pensar no bem do próximo em primeiro lugar, meus irmãos, é, antes de mais nada, uma atitude de confiança. Confiança, em primeiro lugar, no próximo. Confiança de pensarmos, eu não vou precisar me preocupar com o meu próprio bem-estar, porque o meu irmão fará isso por mim, enquanto eu faço isso por ele. É assim, por exemplo, que os casais devem viver. É assim que nós promovemos o amor e a paz no casamento, por exemplo. Não é cada um pensando nos seus próprios interesses. É quando o marido decide parar de olhar para si e diz, eu vou me focar nos interesses da minha esposa. Mas a esposa decide parar de olhar para si e diz, eu vou me focar nos interesses do meu marido. Então, ambos serão cuidados, mas não por si próprios, e sim pelo outro. E é esse o tipo de amor e de ação que devemos para com os outros, o amor ao próximo, para que então haja paz e sejamos pacificadores. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, de uma confiança no próximo nesse sentido, mas, acima de tudo, pensar no bem do próximo antes do nosso, demonstra confiança em Deus, antes de mais nada. Sabe por quê? Porque quando nos focamos em glorificar a Deus e servir os nossos irmãos em primeiro lugar, é porque nós confiamos, nós cremos, nós sabemos que Ele cuidará de nós em nossas necessidades, não deixando faltar nada e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se Ele nos mandou dizendo, vão e amem o próximo, tudo o que precisamos é confiar que aquele que é o bom Pai sabe que aquilo é o melhor, e se Ele nos mandou fazer isso, é porque Ele está cuidando de nós no caminho. E essa é a mensagem da Escritura. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Ele é aquele que, mesmo em meio às maiores dores e lutas, está de mãos dadas conosco, caminhando ao nosso lado, e que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, é por isso que nós fomos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E então, amando assim, vivendo assim, seremos pacificadores, porque estaremos pensando no bem do outro antes do nosso. Quando pensamos no nosso próprio bem em primeiro lugar, promovemos guerra. Mas quando pensamos no bem do próximo em primeiro lugar, promovemos paz. É assim que nós devemos viver. É nesse altruísmo espiritual de um regenerado que conseguimos ser pacificadores bem-aventurados. Agora, de manifestações mais práticas, para você ser um pacificador, você não é somente alguém que não usa armas. Não é uma questão de não usar armas. É de não usar nenhum instrumento
para ataques injustos, para criar desavenças. Isso envolve até mesmo a própria língua. Você deve ser um pacificador controlando a sua própria língua. Nesse sentido que nós vimos aqui, de não transformar nada em um instrumento de mal, muito mais do que o cuidado que devemos ter para não disparar uma bala em alguém, nós precisamos nos preocupar e tomar cuidado para não usar palavras como uma metralhadora desgovernada ou um rifle de alta precisão nas mãos de um assassino, nem mesmo fazer da nossa língua algo muito mais radioativo e corrosivo do que uma bomba nuclear. A nossa língua tem potencial para todas essas coisas, mas um pacificador é alguém que se preocupa em domá-la e não usá-la como um instrumento de guerra e de dores. Pelo contrário, o pacificador é aquele que jamais mente e, quando fala a verdade, busca falar a verdade em amor. Esse é o pacificador, é assim que ele tem que ser. Como Tiago disse em sua epístola, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela também é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. E se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. É por isso, meus irmãos, que para sermos pacificadores, antes de agirmos e falarmos, nós precisamos nos calar, precisamos parar, refletir, orar e então responder da melhor maneira possível. Tiago fala também, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz justiça de Deus, e muito menos paz de Deus. Como Paulo nos diz em Colossenses, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. É assim que nós seremos pacificadores, fazendo tudo para a glória de Deus e para o bem do próximo, usando as nossas mãos, as nossas ações, as nossas palavras, a nossa língua, para a glória desse Deus e para o bem do próximo. É por isso, é dessa maneira que seremos pacificadores. Além disso, o pacificador não é aquele que fica supostamente em paz com as pessoas, porque ele se distanciou delas para não ter conflito. E essa é a abordagem, a estratégia mais comum usada em nossos dias. Ah não, eu não quero entrar em problema com ninguém. Então o que é que você faz? Você se isola. É esse tipo de paz que Deus quer que você traga? Não. Ele quer que você seja um pacificador. E não que você tenha paz sozinho no seu quarto. Que inclusive você não vai ter. Que você tem você mesmo lá para guerrear consigo. Um pacificador é aquele que vai até os conflitos e resolve os conflitos. É aquele que, quando tem discussões na igreja, ao invés de se distanciar e decidir sair, ele decide ficar e se reconciliar. O pacificador é aquele que, quando tem problemas na família, não esquece da pessoa e nunca mais liga para ela. É alguém que busca criar um relacionamento melhor e promover a paz com essa pessoa. Um pacificador, então, não é o que se esconde do conflito, é o que vai no conflito para resolvê-lo, nem que para isso ele tenha que se humilhar, nem que para isso ele tenha que se colocar numa posição difícil.
É por isso que nós vemos que ser pacificador é ser cheio do Espírito Santo. É agir como cheios do fruto do Espírito, que são paz, longanimidade, que é aquela paciência que se estende, domínio próprio, a bondade, o amor. Ser pacificador é ser alguém que vive de forma diametralmente oposta aos que vivem nas práticas das obras da carne. Porque quais são as obras da carne? O que nós vemos são as inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Meus irmãos, quem está sempre criando divisões, difamando, causando brigas e todo tipo de conflito, não será chamado filho de Deus, mas sim filho de Satanás. Nós temos que ser pacificadores, não causadores de conflitos. Ao mesmo tempo, é preciso um adendo importantíssimo aqui, e é por isso que eu quero que você volte aqui comigo e preste bastante atenção. Ser pacificador não significa ser pacifista. Ser um pacificador não significa promover a paz se abstendo de conflitos, mas enfrentando e promovendo a paz. Não é se ausentar de conflitos, mas entrar em conflitos lutando contra aqueles que estão promovendo a guerra e a injustiça. Se é fácil nós vermos como pacificador, como ser pacificador está em harmonia com as bem-aventuranças da mansidão, da misericórdia, talvez seja um pouco mais complexo percebermos como está em conexão e harmonia com a fome e a sede de justiça. Mas perceba, está. Jesus não está se contradizendo. A palavra não se contradiz, não importa o quanto Ed René e o povo lá dele fique falando coisa por aí, dizendo que a palavra não é inerrante, que a palavra não pode ser interpretada de forma literal, que a palavra precisa ser largada de um jeito assim, usada só para no fundo a gente pegar uma mensagem. Isso é tudo loucura que essas pessoas têm feito por aí, tentando negar a validade de que a palavra é o caminho para a paz e ela é a palavra de Deus. Estou me segurando aqui para não falar ainda mais sobre esse evento, mas quem quiser conversa comigo depois. Mas o que nós vemos é que um pacificador não é um pacifista, é alguém que luta contra o que está errado. Quando alguém fala coisas que levam as pessoas para longe de Deus, porque não há paz em Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o pacificador, não é uma questão de buscar a paz a qualquer preço. Não é como aquela pessoa que diz que daria qualquer coisa para evitar conflitos. Ser pacificador não é possível às custas da justiça. Ser pacificador não é ser complacente com o erro. E aqui Martin Lloyd-Jones traz mais um comentário pertinente. Ele diz: portanto, eu quero acrescentar que se alguém é um pacificador, nem por isso é um apaziguador, conforme tantos dizem atualmente. É possível uma guerra ser adiada mediante o apaziguamento, mas geralmente isso envolve a necessidade de fazer algo que é injusto e errado somente para evitar o choque. Ora, não se estabelece a paz meramente evitando conflito armado, pois não dá a solução real ao problema. A nossa geração deveria saber disso com absoluta certeza. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o nosso Deus é o Deus da paz, certo? Mas Ele é também o Deus dos exércitos e o Deus da justiça. Ele é o mesmo Deus que promove a paz e que traz primeiro a oferta de paz, mas que diante da obstinação, impenitência e falta de arrependimento, Ele efetua justiça. E é por isso que ser pacificador não é ser um pacifista, não é ser contra o uso de qualquer tipo de armas ou qualquer tipo de batalha. Talvez vocês tenham assistido a um filme chamado Até o Último Homem. Vocês já ouviram falar desse filme, Até o Último Homem? Ele conta a história ali de um adventista que é médico do exército chamado Desmond Doss. E ele relata os acontecimentos na vida desse homem durante a Segunda Guerra Mundial.
enquanto ele se recusa a pegar uma arma para guerrear. E muitos falaram desse filme como se fosse o filme perfeitamente cristão, o exemplo de como ser um bem-aventurado pacificador. Mas, meus irmãos, deixa eu falar aqui com vocês. Nós precisamos dar o crédito a Dós em alguns sinais, em alguns pontos. Primeiro, porque ele foi fiel ao Senhor na sua crença, ao ponto de se colocar em risco, arriscar a sua própria vida, para não fazer algo que ele entendia que Deus proibia. Ele foi para a guerra sem tocar numa arma. E ali Deus, por sua misericórdia e graça, o usou. Mas entenda, nós precisamos também, além de louvar o que está certo, corrigir o que está errado. Deus não é contra qualquer tipo de guerra ou qualquer uso de armas. Porque o próprio Deus é o Deus das batalhas, é o Deus dos exércitos, é o Deus poderoso. E é o Deus que, inclusive, ordenou certas guerras contra aquilo que era injusto e contra aquilo que era mal. O que nós vemos, é claro, é que é difícil determinarmos o que é uma guerra justa. Não temos como o povo no Antigo Testamento teve muitas vezes, Deus dizendo diretamente, guerrei contra este povo, porque eles se distanciaram dos meus caminhos e têm promovido abominações, sacrificando seus filhos. Não temos algo tão direto assim. Mas há momentos em que, por sermos pacificadores e querermos a paz, nós temos, na verdade, que guerrear contra aqueles que estão acabando com a paz. É isso que Deus fez, faz e fará. Lembra? Ele virá para trazer justiça. Imagine, por exemplo, mais uma vez, as tristes cenas de filmes sobre as guerras mundiais, ou qualquer outro tipo de guerra. Quando nós olhamos para esse tipo de coisa, esse tipo de atrocidade, nada deve ali nos agradar. O que nós queremos é a paz, é oferecer a mensagem da paz e que aqueles que estão indo fazendo mal abandonem suas práticas e nós vivamos em paz. Mas quando a obstinação leva as pessoas a permanecerem em seus pecados fazendo o que é ruim, nós não deveríamos ser pacifistas e sim pacificadores, não nos ausentando dos conflitos e sim entrando neles para lutar contra aqueles que promovem injustiça, lutar contra aqueles que estão indo contra a verdadeira paz. Numa situação como essa de guerra, em que nós percebemos um povo, uma nação, fazendo tanta maldade, como por exemplo nós podemos olhar para a Alemanha nazista, sermos pacificadores não seria nos abstermos de usarmos armas, seria nós entrarmos no conflito, oferecermos perdão, mas se a prática da maldade continuar, para promovermos a paz daqueles que estão sendo injustiçados, nós enfrentamos os que estão promovendo a injustiça. Isso é ser um pacificador. Como eu disse e repito, é isso que Deus fez, faz e fará. E isso vale, por exemplo, para Ed Renês da vida. Isso vale para heresias que são compartilhadas por aí. Nós não devemos olhar para outras igrejas que estão compartilhando heresias e nos calarmos e dizermos, não, nós temos que ser pacifistas, nós não podemos criticar quem está falando algo errado. Temos que sim corrigir, temos que sim falar contra quem está falando coisas absurdas, contra o evangelho que nos salva. Sabe por quê? Porque é por meio desse evangelho que nós encontramos paz. E se nós deixarmos pessoas destruírem esse evangelho para não entrarmos em conflitos com ela, nós deixaremos que muitas pessoas permaneçam em conflito com Deus, porque não ouviram a mensagem da paz que Deus nos mandou proclamar. E é por isso que nós precisamos encerrar isso aqui, entendendo que acima de tudo somos pacificadores, quando proclamamos a mensagem do evangelho da paz. A maior causa de todas as guerras do mundo é uma só: pecado. Pecado. Todas as alternativas para solucionarmos as guerras do mundo, através de caminhos que tratem de tudo, menos do pecado, vão falhar. Não serão suficientes. Se nós dermos educação, saneamento básico,
boas condições de trabalho, segurança, lazer, boa alimentação, sistema de saúde, estruturas que inclusive facilitem o desenvolvimento das famílias. Mas não oferecermos o Evangelho seria, meus irmãos, como se nós estivéssemos aplicando vários band-aids em alguém que está com câncer terminal. Não resolveria nada. Nós temos que cuidar do problema principal. Temos que resolver o problema da fonte e não só das consequências dela, porque senão as consequências nunca terminarão. É por isso que nós vemos aí ONU, nós vemos aí ONGs, nós vemos aí várias coisas promovendo mais educação do que nunca tivemos numa sociedade, mais lazer, mais divertimento, mais saúde, tudo. Mas as guerras continuam. Por quê? Porque não estão tratando da causa das guerras, o pecado do homem. De onde vem todo o caos do mundo? Vem do coração pecaminoso, é o que Jesus disse. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O problema está na fonte, o problema está no coração, o problema está no pecado. E é por isso que não é possível ser um pacificador sem antes sermos puros de coração. E aqui nós vemos mais uma conexão das bem-aventuranças. Lembra bem-aventurado o que é limpo, o que é puro de coração? Não temos como ser pacificadores se não somos limpos de coração. Por quê? Porque o problema que causa todos os conflitos e guerra tem que ser tratado, que é o pecado que corrompe o nosso coração. É só quando Deus trabalha em nós com a ação do Espírito dele, nos livrando desse pecado, que então somos pacificadores e somos capazes de promover a paz. E como é que nós purificamos o nosso coração? É pelas nossas próprias ações? Não. É como o nosso Senhor faz. É como Ele prometeu que faria e Ele faz em Cristo Jesus. Ele diz em Ezequiel: eu os tirarei do meio das nações, e eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. É isso, é através da obra de Deus que nós recebemos o coração puro, para então agirmos como pacificadores, pregando o Evangelho que nos salvou e que nos santificou, para que Ele também salve, santifique e traga paz para os outros. Por isso, que a melhor arma que podemos usar para vencer as guerras é o Evangelho da paz. Por isso, que a melhor coisa que podemos fazer é usar a palavra, a Bíblia, o Evangelho. Só Ele transforma corações, e é uma transformação no coração que vai nos capacitar a pôr fim às guerras, aos conflitos e chegarmos à paz. Quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que devemos pedir não simplesmente um cessar-fogo entre as nações, mas acima de tudo, um fim da guerra espiritual no coração dos eleitos de Deus, com a vitória soberana de Cristo Jesus. Acima de tudo, um pacificador é aquele não somente que busca fazer com que homens vivam sem conflitos entre si, mas com que eles vivam em paz com Deus. Sabe por quê? Ter paz com toda a humanidade, mas continuarmos em guerra com Deus, é como estarmos diante de um feroz leão, sedento, correndo raivosamente em nossa direção, e estarmos felizes porque não estamos com um pé no formigueiro. Não faz sentido. A maior paz que precisamos alcançar é a paz com Deus, e a maior paz que precisamos promover é a mesma. Por isso, preguemos o Evangelho, sejamos filhos de Deus, como o Filho de Deus que nos salvou foi, promovendo o Evangelho, pregando a mensagem de reconciliação, e então, lutando para que toda injustiça seja desfeita e Cristo vença com a sua santidade pura e justa diante de todos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nos faça bem-aventurados pacificadores, mansos,
misericordiosos, humildes, puros de coração. Nos enche de todas as bem-aventuranças e nos faça promover a paz, lutando contra as injustiças, mas também promovendo muita misericórdia, dando a outra face, sabendo lidar com os problemas, não vivendo um egocentrismo, não nos achando, Pai, bons demais para recebermos ofensas. Que o Senhor nos dê a sabedoria que vem da Tua Palavra, para sabermos conciliar a Tua paz com a Tua justiça, assim como Cristo fez perfeitamente. E que assim, quando os conflitos chegarem até nós, que sejamos os primeiros a tentar resolvê-los da forma mais pacífica possível, sem guerra, sem dor, sem luta. Mas se a injustiça continuar sendo praticada e a mensagem de paz for recusada, que sejamos como o Cristo Salvador e nós lutemos pela justiça, pela paz. Que assim o Senhor nos conduza, nos dando a sabedoria e o discernimento que precisamos para isso. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome dele. Amém.